É raro tê-la aqui, Então, tempão, né? tá? É raro. Essa moça aí é famosíssima, Oh, entendeu? nada, Eu não sei nada. quem é mais famosa, se é ela, se é Cortella. Acho que é Mas, tu. amiga, eu sou Quando fala humilde. Alexandre, pessoal do IAP, já sabe Eu sou humilde. Diante de você, eu sou uma formiguinha. E nada. trazer você aqui para falar sobre é, mães atípicas no contexto escolar, para mim, é uma honra muito grande, porque é uma área na qual você domina de olhos fechados. De olhos fechados. Então, assim, a sala de aula é sua, você pode começar. Os livros que você me mandou, eu vou colocar no grupo de WhatsApp para elas, que elas Isso. são no nosso grupo. Quem não tiver no nosso grupo, fica tranquilo. Eu vou mandar o link aqui do grupo, tá bom? Galera, eu peço a vocês para marcarem o IAP Educacional nas redes sociais, no nosso Instagram. Tirem foto, marquem a gente lá, porque para a gente é uma honra tê-las aqui nessa Semana Pedagógica. Ju, a palavra é toda sua, eu vou fechar meu Vamos microfone, mas lá. eu estou aqui. Tá. Pessoal, como ele já fez apresentações, a gente está na lida há muito tempo, né, Alexandre? Com várias questões aí, vivenciando isso. O fato de ser mãe atípica, né? Primeiro eu fui como profissional da área de saúde e educação, e passei a mãe atípica há 17 anos. E quando você passa a ser mãe, no contexto escolar da inclusão, você faz um novo cálculo de rota. Por quê? Eu falo sempre assim para professores e os pais: todo professor é bom quando o nosso filho não vem mordido, né? Quando a criança nem é tipo mordido para dentro de casa, não é assim? Tá dando para ouvir? Estão ouvindo? Sim, tá dando para ouvir perfeitamente. Então tá bom. Então vamos lá. Então, todo mundo é bom até quando o seu filho não chega mordido em casa. Essa é a primeira questão da relação família-escola. Por outro lado, quando a mãe escreve, talvez no calor das emoções, meu filho foi mordido. Claro, foi mordido porque, né, a gente está lá, escreve, meu filho foi mordido. E aí sempre a gente coloca alguma coisa. Tem mães que têm cuidado, né, ao escrever, e às vezes tem mãe no calor da emoção, é aí que começa a dificuldade de relacionamento. Então, o que eu sempre falo em roda de conversa de professor e de pais? Quando a gente tentar ver os dois lados, embora seja difícil, tem a maioria dos professores nem sempre são pais, né? Não tem filho atípico, ou não tem mesmo. Então, a relação vai mais num processo educacional, um processo que, como é que eu falo, de só técnico, né? Eu entreguei aquela criança ali para o pai, trabalhei o dia inteiro com ele as atividades pedagógicas, tentei alcançar a turma toda, mas aquele ali não alcança. Aí começa a frustração, né? Não é assim, no caso do professor, ou quem vai ser professor, ou qualquer outra coisa que você faça, você já está tudo certinho, aquela criança, todo mundo aprendendo com a turma, tudo bonitinho. Quando começa o outro lado, que entra uma criança com dificuldade escolar, e vocês recebem uma demanda muito grande, porque nem sempre vai ter, recebi um autista. Todo mundo sabe que um não vai ser igual ao outro, né? Tem o não verbal, tem várias classificações, isso quando não tem as comorbidades. Aí começa a outra dificuldade, por quê? Escolas não preparadas, às vezes o professor está buscando, sabe disso, né, Alexandre? Buscando muito para fazer, e aí a empresa, a escola, não contempla vocês que estão em salas de aula, com uma demanda de mais de 20 crianças, esperando o tal do mediador que falam que a mãe tem o direito, mas chega lá, o colégio não traz, vocês acabam se desdobrando, a saúde mental do professor fica uma situação muito complicada, a saúde mental dos pais também, e aí começa o conflito. Desculpa, tem um cachorro aqui que eu não consigo tirar, gente. Aí o que acontece? Deixa eu sair daqui, porque aí meu cachorro está de perturbar. Espera aí. Não consegui desfazer do meu bichinho. Espera aí um pouquinho. Então é isso. Estou andando aqui pela casa, mãe atípica. É que meu filho hoje estava agitado, está lá no quartinho dele. Aí o cachorro não pôde ficar com ele hoje. Pronto, vim para o escuro do meu quarto. Vamos lá. Fase 2. Então, quando você começa a passar por essa cobrança, né, que você tem, uma mãe, quando recebe um filho atípico, com ou sem laudo, o filho não vai deixar de ser seu, né?
Quando você começa a ser cobrada pela família, pela escola, de que você tem que fazer algo, de que você sabe que o teu filho não está fazendo, e eu, no caso, como profissional, saber que meu filho não vai desenvolver a ponto dos demais, então você começa a correr a favor do tempo. Eu não falo contra o tempo, porque você tem que buscar, né? A gente começa a fazer assim, equiparar o meu filho com o do fulano, isso é o papel de mãe. Porque fulano está no marco de desenvolvimento que eu, como profissional, sei que o meu filho não está alcançando. Aí tem hora que você não sabe mais se é mãe, se é a profissional. Porque tudo que você consegue empregar no filho do outro, como educador, você não consegue no teu. E aí começa a fazer uma barreira, porque tem hora que você sente e fala assim, nossa, vou ter que fazer tudo de novo. Tudo que eu fiz em sala de aula, tudo que eu aprendi fazendo, que eu aprendi na faculdade, aprendi nos cursos, aprendi fazendo com o filho dos outros, eu não consigo aplicar com o meu. Aí você começa a tentar separar, que não consegue, o lado professor, o lado mãe e o lado da pessoa que está perdida. E isso, com certeza, eu acredito que acontece com os professores também. Eu escuto muitos professores falarem assim, mas vocês, mães, fala para mim assim, em off, vocês cobram muito da gente. Não, nós não cobramos de vocês, pelo contrário, o que eu cobro quando eu faço o trabalho, o Alexandre sabe disso, que é a gente levar a informação para a escola, a gente falar com os professores terem acesso, porque muita escola recebe a criança, deposita na sala e deixa o professor se virar. Aí cobra do professor mural, festinha. As mães atípicas, elas nem esperam, mas, na verdade, a gente não deve esperar que fique tudo enfeitado, a gente quer a inclusão. Só que dentro dessa inclusão dos nossos filhos, eu não vejo os professores também serem inclusos. Muitos daqui, talvez não vai me dizer isso, mas também ficam sem saber o que fazer. Eu já peguei professor que quis me ajudar, eu já peguei professor que atrapalhou o processo de uma outra colega que queria ajudar o outro, eu já peguei coordenadores que queriam ajudar, mas não conseguia. Eu peguei diretores que acabava deixando de lado aquele professor que queria trazer inclusão o tempo todo, que queria fazer material adaptado até chegar alguém, que queria fazer rodas de conversa para poder convidar as mães, para poder a gente levar para eles o que é melhor, qual o caminho, e não conseguia. Então, esse caminho da inclusão, ele assim, é fragmentado. Culpa de ninguém, eu não vou culpar ninguém. A única coisa que eu gostaria muito é que tivesse mais união. Não sei se vocês já trabalham em escolas públicas ou particulares. Escola é escola e os atípicos vão estar em todos os lugares. Isso é um dos passos. Outro, essas crianças crescem. Aí vem aquele problema também assim, na visão do professor, não, mas ele não está acompanhando, então eu vou ter que passar ele de série, ou o outro, não, eu vou ter que segurar ele porque ele não aprendeu nada nesse, e a mãe também não trouxe o laudo. Aí, quando entra o processo, né, orientação pedagógica, o coordenador, olha, nós vamos ter que segurar essa criança porque ele não conseguiu aprender esse ano todo, e porque eu acho, né, como eu já ouvi do meu filho, que até ele começar a aprender, a gente deve segurar um pouquinho a criança e tentar, foi o que eu escutei uma vez assim, mãe, você acha que ele passa até o 5º ano? Foi isso que eu escutei. Eu falei assim, meu filho não só passa, como ele vai chegar ao ensino médio. Porque aí entra o capacitismo, né? Mas voltando à história de reter ou não. Quando você... Eu estou dando assistência numa escola que está acontecendo isso. A criança, o menino, tem 12 anos. O colégio repetiu ele 2 vezes numa série e mais uma na outra. Então, 3 retenções. O menino continuou sem evoluir. Aí está um menino enorme numa turminha pequenininha. Aí eu pergunto para vocês, as mães que são das crianças menores, quando olham o nosso filho, que já está enorme, numa turma de criança menor, qual é a preocupação? Geralmente, eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu estou colocando aqui todo o panorama do que eu já vivi e das escolas que eu dou assistência, né? Que o pessoal conversa muito, que a gente escuta muito quando eu peço caixinha de sugestão. Aí a dúvida é, se eu vou passar um garoto desse tamanho, ele não aprende. Se eu vou segurar um garoto desse tamanho, ele vai dar problema, porque entra a questão de 13, 14 anos, a questão da sexualidade no atípico, que é muito mais aflorada, né, Alexandre? Você sabe disso, quando faz uso de medicamentos.
Aí começa o impasse. Todo o tempo da vida atípica, de manhã atípica, a gente tem impasse. Todo. Você, quando consegue acertar um passo aqui, você perde 2. E aí começa aquela luta constante. A nossa luta é para que o filho seja aceito. A nossa luta é para aquele professor, quando consegue nos enxergar. Geralmente, nós não temos nome, é assim. A mãe do fulano está lá fora. Quem é? Não estou falando que vocês fazem, estou dizendo é o panorama. É aquela que semana passada teve aqui e reclamou do menino. Aí na outra, esse aqui é o filho daquela mãe que faz isso. Você começa a perder, né, a relação família-escola, você começa a perder a sua identidade. E aí vem o outro lado, a mãe fala assim, quem é? Não é aquela professora. Vocês acabam perdendo também nomes, né? Você acaba ficando assim, na qual é aquela professora que é encrenqueira, ou é aquela professora que não deixou meu filho participar. E aí, o que eu estou falando? Eu joguei uma enxurrada de coisas em cima de vocês. Tudo que eu coloquei aqui, vocês já viveram isso? Essa confusão toda que eu joguei aqui bem? Já viveram? Alguém? Então, a minha filha estuda na rede privada e uma amiga da sala dela, a mãe sempre me manda mensagem, que sabe que eu sou mediadora, falando que a filha dela sempre vem com mordidas e quando ela chega na escola para conversar, a resposta que a escola dá a ela é que o amigo é autista e ele se comunica com a boca. E aí é o que aí ela, Joyce, o que você acha disso? Eu falei assim, primeiro, você tem que falar para a escola, você tem que pontuar a escola. Se ele é uma criança atípica, ele necessita de uma atenção diferenciada. Sim. E se está acontecendo isso frequente, tem que cobrar da escola, tem que ter uma pessoa ali para dar um suporte para essa criança, porque fica somente a professora com uma auxiliar para dar conta de uma turma. Não dá, não tem como. Foge da logística de uma criança atípica. Entendeu? Exatamente. E aí é o que eu orientei a ela, e assim, a senhora me corrige se eu estiver errada, é que ela procure a coordenação da escola e converse. Se a escola é uma escola inclusiva, ela tem que fazer esse papel de estar cobrando ou aos pais, já que a instituição não dá, um mediador para o filho. Porque realmente fica uma situação complicada de lidar, porque sempre a filha dela vem com marca de mordida. Ou reclama que bateu, e a justificativa da escola é uma justificativa que eu, como mediadora, não acho assim plausível. Eu acho uma desculpa esfarrapada. Então, você percebeu que quando eu coloquei todo o panorama aqui, eu não acusei nem A nem B, pode perceber, né? Eu coloquei o que acontece no contexto geral, pelos anos que eu estou a maturidade chega, né? Tem que chegar até antes do que você pensa. Meu filho não tem que ser mordido todo dia, hora nenhuma, mas aquela criança também tem a dificuldade. O que eu já vi muito, participei de reunião, de muitas pessoas falam assim, eu vou falar com o professor. Aí, quando eu falo assim, eu vou lá falar com o professor, que ela tem que ver mais. Eu como orientadora ou coordenadora, eu não devo falar isso para uma mãe. Por quê? Quando eu estou dizendo se estiver orientador, quando eu falo para uma mãe que eu vou lá falar com o professor, eu estou jogando nas costas do professor toda a responsabilidade de uma pessoa que está dentro de uma sala lotada, abandonada, sem o que você falou, sem a mediação, sem um suporte, né, sem um apoio. É aí que começam os conflitos. Então, o que eu faço, geralmente? É nunca dizer, eu vou falar com fulano. A gente geralmente tem que falar assim, nós vamos tomar providência, nós vamos tentar. A gente está assistindo o seu filho, peço desculpas, isso acontece porque a criança está nessa parte, né, se comunica por aí, mas a gente vai tentar, nós vamos tentar juntas. E aí eu não vou prometer, mas eu vou tentar. E a escola sempre mostrar, né? Não vou falar nenhum professor, estou falando a questão escolar, que está ali para acolher, para poder tentar fazer algo. Só que, nos bastidores, o bicho pega, porque é muita criança, é muita confusão, muitos, a maioria.
Eu vejo assim, muitas parcerias entre colegas mesmo. Ó, você quer ver a melhor pessoa para ajudar a gente? Eu não sei se nas escolas você tem. É o tio da quadra, é o tio que fica no pátio, é o tio a tia da cantina, o tio da limpeza, o tio da merenda. Ele sabe, às vezes, muito mais do que as nossas crianças, do que nós mesmos, às vezes, porque o comportamento que uma criança tem dentro da sala, ou o comportamento que eles têm dentro da minha casa, né, como filho, eles vão ter totalmente diferente num outro ambiente. Então, quando eu falo que a criança ela pertence não somente à sala de aula, ela pertence a toda a escola, todo mundo é responsável. E aí entra aquele problema. Criança é mordida, nós vamos falar com o professor para ele ver, o professor está olhando, mas tem hora que não dá. Isso eu estou falando como profissional, de um lado, na minha visão. Na visão de mãe, quantas vezes meu filho chegar mordido, é todas as vezes que eu vou ter angústia e falar, gente, até a ponto de tirar da escola, até a ponto de falar o que está acontecendo. Porque o que chega para a gente? O meu filho não está sendo visto, está abandonado. Aquela criança, então, se ela está nessa fase de fazer isso, chama a família. Quantas vezes a gente chama a família, como profissional, a família, uns vão buscar ajuda, outros, não, meu filho não tem nada, é a fase da criança, mas fulano também bateu nele, não existe isso. Eu já vi casos de mãe se pegarem na porta da escola porque a criança deu o nome da outra que tinha feito isso. Então, o que eu falava? Gente, vamos fazer um trabalho de conscientização. É muito ruim o seu filho chegar machucado quase todo dia. O que acontece? Eu estava com um afilhado que todo dia ele apanhava na escola. Até eu fui lá e falei, gente, a ponto de chamar o conselho tutelar, mas o conselho tutelar não era nem porque era questão de professor, não. Era questão do descuido que estava tendo, não somente ali. Eu fiz um levantamento, todo dia eram várias crianças mordidas em 4 salas. Então, onde estava o problema? Era nos professores? Não. O problema estava na falta, né, de apoio da escola para os professores que receberam aquelas crianças. Então, é muito extenso, é muito difícil. Hoje em dia, ser professor está muito complicado, ser mãe também atípica está muito complicado, que você luta para inclusão na escola, você luta para prioridade em banco, em filas, você luta para prioridade de estacionamento, você luta o tempo todo. Não adianta criar mais leis se não aplicam nem a que existe. Aí, todo esse contexto que eu estou colocando, aí entra aquele problema do PEI, que vocês, não sei se vocês passam por isso, tem escola que faz, tem outra que fala que tem que ser o professor, cada um fala que é uma pessoa. Só que acaba ninguém fazendo. Quando não é isso, eu recebi uma vez, assim, você recebe uma meia dúzia de coisas assim, o filho, isso, fez aquilo, parece até receita de panqueca, só vem 3 coisas e um negócio desse tamanho. E aí você pergunta, escrever sobre a criança é fácil, colocar em prática é muito difícil. É mais fácil quando você pega uma criança da situação, eu realmente não vou conseguir dar conta, eu preciso de ajuda, né? Ou eu como mãe, a gente também entender que o outro lado, assim, o professor precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. Tem intermediário. Aí, quando chega essa questão do intermediário, é que dá a falha, como você tinha colocado aí, você não colocou errado. A solução tem que ter, só que não acontece. Entendeu? Pode falar mais aí, ok? Povo? Oi, Povo? boa noite. Boa noite. Eu sou a Luana, sou professora, né? Já há 18 anos. E fui abençoada também com filho atípico, né? O meu filho... Eu demorei a perceber um pouco, né? Que ele tinha TDAH, porque ele sempre foi muito bem em tudo, né? Ele sempre se relacionou muito bem com todo mundo, sempre foi carinhoso, fazia tudo que era proposto. Só que quando chegou na fase da alfabetização, que foi em 2020, na época da pandemia, né, eu comecei a perceber que ele não estava conseguindo, né, ler, né, juntar as palavras. E eu sou professora de Jardim 3 e alfabetizadora. Então, né, ao meu ver, é fácil. É mole para mim, isso é a minha praia, né? E aí,
passamos 2020 e eu percebi que aquilo começou a gerar um estresse muito grande para ele, coisa que ele não fazia, uma ansiedade de roer as unhas dos pés. E eu comecei a perceber muitas mudanças no comportamento que não tinha. Helena! Então, meu filho, ele é filho único, neto único, sobrinho único. Então, né, tudo em volta dele. E aí, quando nós chegamos, né, fomos para 2021, e aí ele passou de ano, mesmo, né, capengando, mas ele conseguia. Eu lendo o texto para ele acompanhando, ele conseguia responder, né? Aí juntávamos as fitas, colocando, né? E quando passou, eu falei, não, tem algo errado, e algo me dizia, tinha aquele sentimento de mãe de querer botar a culpa na pandemia, mas tinha o meu outro lado pedagoga, não é normal. Né? Então, era uma luta muito grande comigo mesma, sabe? Entre mãe e pedagoga, é muito ruim isso. E aquela culpa, como que eu não percebi? Isso até me emociona muito, porque o que acontece? Quando ele tinha 4 anos, eu percebi que ele não estava enxergando bem. Mas, quando eu levei ao médico de vista, ele estava já com 4 graus de miopia. E eu falei, gente, como que eu não percebi que meu filho estava... O menino, eu acho que não estava enxergando mais nada. Né? 4 graus de miopia nos 2 olhinhos, isso foi me corroendo. Daqui a pouco veio essa questão do TDAH. E aí veio outra questão. Não sei se você, né, já passou por isso pelo seu filho. A família. Minha madrasta, Luana, é um tal de receita médica. A Cadarinha entende tudo. Ela é cardiologista, ela é neuro, ela é tudo. E ela falou assim, você não vai dar isso ao Miguel, não. Porque, na verdade, o medicamento dele é muito simples. É o Bupi e o Pamelor. Na verdade, você é de Campos? Desculpa perguntar. Não, São João de Meriti. Ah, sim. Então, o que acontece? Meu filho vai ao médico excelente, né, que é o Dr. Abdon. E aí, a gente conversando, fizemos todos os exames, né, que pede que não dá o TDAH nos exames, mas sim ver se tem alguma associação. E aí, a gente começou fazendo, né, acompanhamento com psicólogo e tal. E aí, o que acontece? O doutor Abdo falou, Ana, é uma coisa bem leve. E tanto que com 3 meses de tratamento, o Miguel começou a ler tudo. Foi um boom, que tipo assim, faltava algo, né, que eu acredito que foi parar e prestar atenção. Eu acho que, no caso, foi o papel do Bup, eu não sei, eu sei que ele tem um Bup e Pamelor. E foi onde ele conseguiu se transformar em outra criança. Né? Apesar que a agitação do meu filho não me atrapalha. Porque, na verdade, para mim, a agitação dele é normal, porque Miguel vive dentro de casa, ele não sai na rua, porque nós moramos em comunidade, né? Infelizmente, de vez em quando tem, como eu costumo falar, de vez em sempre, né? Tem episódios de tiro, enfim. Eu prefiro que ele não fique, né? Ele não fica nem na área externa. Ele fica dentro de casa, ele fica no quarto dele. Então, uma criança tecnológica, porque tem computador, tem videogame, tem celular. Então, eu achava que essa agitação dele era por ele não poder sair. Né? Ele não tinha lugar para sair aqui, as casas não tem quintal, sabe? Então, eu achava que aquela eletricidade do meu filho era normal, né? Levando isso em consideração, e só eu vim perceber mesmo na hora da leitura, né? Que aí eu parei de trabalhar, eu falei, não, é hora de parar com tudo, porque a minha prioridade agora vai ser Miguel. Né? Então, em 2020, nós começamos o tratamento. 2021 nós começamos o tratamento. Foi em abril de 2021. E no final de 2021, meu filho já lia tudo, já fazia tudo, né? E em 2022, ano passado, ele cursou o 3º ano, e o Ale conhece, né, meu filho, e ele não parece. Posso dizer que ele surpreende até mais do que os ditos normais. Porque meu filho não é porque é meu filho, mas Alexandre Aquissari é uma criança educada, entendeu? É uma criança que respeita. Ele é até muito assim, sabe? É apreensivo demais. Mas é porque a gente tenta passar esses valores para ele. Então, hoje, eu posso dizer que agora, né, esse ano, eu estou mais
relaxado, mas ano passado, de 2021 até ano passado, eu me culpei muito, como mãe, como pedagoga, como tudo. E eu falava, como que eu não percebi? E aí eu comecei a buscar na memória coisas que poderia ter me sinalizado e eu não vi. Eu cuidei de... Assim, eu sempre ajudei tanto... Eu sempre falei isso, filho dos outros. Sempre verifiquei isso nas crianças dos outros, mas não vi na minha própria criança. Então, hoje, assim, eu tô mais leve. Mas foi uma coisa que me atormentou por muito tempo. É a culpa. O que acontece? Vamos pensar assim, ó. Quando você ganha um filho, não vem o manualzinho. Você sai, manual, eu vou receber. O nome do meu filho é Pedro. Ó, Pedro gosta disso, vai gostar daquilo, vai fazer isso, aquilo. Você não recebe o manual daquele bebê que cresce junto com você. Tem aqueles marcos de desenvolvimento, aquele manual como cuidar do seu bebê, como fazer isso, aquilo, mas do seu bebê, mas que é o teu filho. Quando você está no contexto escolar, vamos supor, você está há 18 anos, você lida com várias crianças. Quando essa criança chega para você, ela não vai chegar um bebê. Ela vai chegar alguém falando, esse aqui chora muito à noite, ele já é assim, esse come. Não é assim, você escuta uma mãe, ele é birrento. Aí o outro, mas ele já faz isso. Ou quando vem com ou sem laudo, sendo atípico ou não, ele vem, é matriculado, entra na sua sala com algumas informações. Essas que você não tem do teu filho. Entendeu como é que é a diferença? Que eu penso assim, o teu filho chega para você sem informação nenhuma. Então, às vezes a gente fala, mas como é que eu não enxerguei? É porque nós enxergamos o filho ideal, né? Quando você percebe que o teu filho, que era o caso meu, não vai amarrar um cadastro, não vai conseguir comer. Meu filho teve que fazer 4 anos de fisioterapia motora, vivia internado, ficou 1 mês, nasceu de 7 meses, com hipotonia global, epilepsia refratária, assim, eu quase perdi meu filho em vários momentos. E sem contar que eu nem coloquei que a minha parte da enfermagem pediátrica, que eu trabalhei com enfermagem pediátrica há muitos anos. Eu falava, nossa, eu trabalhei com tudo isso e meu filho está acontecendo essas coisas, o que eu faço? Eu aprendi que eu não consigo impedir que aquele processo que está vindo para minha mão para aprendizado, eu vou parar. Eu vou aprender com ele, convivendo com ele. Só que até chegar, eu entendo você, o sentimento é todo assim, angustiante, é doloroso, porque dentro disso daí tem. Mas ele chora muito, você tem que dar isso. Mas tem que dar chá de não sei o quê. Mas não pode dar isso aqui. Não pode nada. Todo mundo dá receita, parente, vizinho, etc e tal. Nossa, quando eu fui dar um anticonvulsivante para o meu filho, isso eu sendo da área de saúde, eu tinha que dar, não tinha como, prescrição médica. Eu não daria isso no meu filho, é um absurdo. Eu falava, então, você deixaria o teu filho convulsionar? Não, eu falei, então me dá um nome de um remédio, você tem? É contigo aí. Então, aí você está sempre sozinho. Como é que você vai dar conta, no caso, de ser um profissional que trabalha com criança, avaliar várias crianças e chegar em casa e ver o teu filho? A gente não quer ver muita coisa no nosso filho. Isso não é nossa culpa. Eu quero um filho que amarre o cadastro, que vá nas festas eu possa ficar. Eu quero um filho que seja convidado para a festa de aniversário, porque era muito raro ser convidado. Eu quero um filho que ninguém vire para mim, e eu chegue num corredor e fale, nossa, mas o filho dela é tão esquisito, e você escutar, e estar na casa de um parente e ficar quieta. Eu não quero filho que alguém venha e fale, nossa, mas a Juliette é muito chata, já chegou com aquele menino. A gente não quer nada disso. Então, a gente acaba tampando os olhos, sem querer, involuntariamente, para coisas que a gente não quer que chegue até nós, entendeu? Eu posso estar falando um absurdo, mas às vezes a gente desperta, por exemplo, quando eu falava, eu percebi que meu filho não rolava, não sentava cedo, por causa de trabalhar com pacientes já sindrômicos. Essa foi a minha sorte, que eu pude fazer intervenção cedo. Mesmo assim, eu não era escutada pelos meus colegas, eu passei por 5 pediatras que trabalhavam comigo e achava que eu era exagerada. Então, é aquilo que eu falei de início, parecia confuso a minha fala, mas é o que a gente fica, o panorama. Você acaba vivendo angústia todos os dias. Todo dia você tem uma situação para você desbravar. Não tem assim, hoje o dia eu não tenho problema nenhum, não. Hoje eu tenho uma outra situação dentro do mesmo problema, da mesma dificuldade que me acontece. Então, como é que você enxerga algo, talvez tem crianças que não demonstram? O autismo, muitos falam, olha no olho, não olha, tem cara, não tem. O que parece ter a trissomia 21 e algumas síndromes. Agora, o autista não parece. Não estou dizendo se o filho seja ou não, é a questão do TDAH.
TDAH, se a criança faz birra, mas não dá limite. Não é assim? Mas é isso, mas é aquilo. Não tem TDAH mesmo. Se fosse meu parente, fala, sentava, cacete, desculpa o termo. No meu tempo, criança não fazia isso. Então, é tudo no tempo de alguém, menos no tempo de você com teu filho. Quando eu atendi uma criança na enfermagem pediátrica, eu não tinha filho ainda. Então, o que eu fazia? Eu acabava de atender essa criança, eu entregava a situação para a mãe, tá tudo bem, vai dar certo, vai para casa. No dia seguinte, ou 2 dias depois, a mãe chegava na minha agência, eu falava para minha mãe, meu Deus, essa mãe de novo. Eu não estava julgando, eu falei, o que veio? Ela veio aqui de novo. Aí a mãe falava, a criança não tinha dormido, aquela história, né? Aí